Vamos continuar então, vamos abordar agora as fraturas do antebraço em criança e adolescente. A gente sabe que elas representam em torno de 30% a 45% das fraturas que ocorrem na criança e a grande maioria das fraturas é do rádio distal. Existem vários tipos de fraturas que podem ocorrer no antebraço. A mais simples são as fraturas em toro, são fraturas que são estáveis intrinsecamente, são fraturas que não têm desvio, são fraturas que a membrana interóssea são mantidas. Então, são fraturas muito simples de tratar, pode ser feito tratamento com a luva gessada ou com a tala gessada. Por um período de 4 semanas, geralmente se consolida porque é região metafisária. A gente tem que ter muito cuidado com as fraturas dos ossos do antebraço. É a fratura que ocorre mais, é a fratura na criança. Então, muitas vezes, quando você trata o antebraço, aqueles dias de 6 semanas, depois tem que sim colocar alguma proteção nessa criança, senão você pode ter uma surpresa muito desagradável se a mãe voltar e falar que a criança caiu e teve outra fratura. A fratura em galho V, geralmente, tem a fratura de uma cortical única. O desvio ele é predominantemente um desvio rotacional e, geralmente, ocorre a deformidade plástica do outro osso. Então, não tem como dissipar a energia de um osso quebrar, envergar e não acontecer nada com o outro. É fundamental saber qual a direção que está esse desvio. Muitas vezes há uma controvérsia se quebra ou não quebra outra cortical. Eu acho que, como com a maioria de nós aqui, a gente não quebra, mas às vezes acontece de quebrar, a gente faz a correção da deformidade plástica sem tentar quebrar, mas se quebrar não vai ser problema nenhum, que são fraturas que a gente consegue manter bem a membrana interóssea com a imobilização gessada. As fraturas de galho V, elas têm um componente rotacional muito importante. Nós temos que saber sempre para onde que está o ápice da fratura. As fraturas com asa volar são fraturas que são causadas por um trauma em supinação. Então, quando for fazer redução, uma técnica simples é o dedão. Você vai apontar sempre o dedo, o polegar, para a correção. Se a fratura for em supinação, você vai corrigir em pronação. Se a fratura é em supinação, em pronação, vai corrigir em supinação. Sempre apontar o polegar para o ápice da deformidade. Porque se você tentar corrigir esse osso só fazendo uma força, não vai corrigir, porque ele tem um componente rotacional muito importante. E ela ocorre porque essa deformidade plástica, geralmente um osso longo, não é aplicado uma força num osso naturalmente curvo, e essa força vai ultrapassar os limites da elasticidade do osso. É fundamental que essas fraturas, a gente sabe que as fraturas que têm deformidade plástica são fraturas que dão muita complicação, porque elas têm um grande desvio rotacional. E a principal complicação de fratura do antebraço é perda da pronospinação. Se você não corrigir essa deformidade rotacional, invariavelmente essa criança vai ter limitação da pronospinação. Em relação ao tratamento, apesar de haste intramedular, placas não sei de quê, todos os trabalhos comprovam. A grande maioria das fraturas do antebraço podem ser tratadas de forma incluente em imobilização gessada, desde que siga os princípios básicos do tratamento. Tem que saber fazer um gesso de forma correta, moldar bem a membrana interóssea, pedir essa criança voltar com a semana, fazer uma radiografia, observar a perfusão periférica. Se fizer o tratamento de forma correta, pode sim tratar perfeitamente sem nenhum tratamento cirúrgico. As fraturas de um único osso, a gente tem que ter muito cuidado. Aí a principal complicação das fraturas do antebraço são as fraturas que geralmente ocorrem com o diagnóstico mais errado ou não diagnóstico. Se tem uma fratura da una com esse desvio e o rádio não quebrou, essa força vai ter que ter dissipado em algum lugar. Quem vai dissipar onde? Na articulação mais próxima dessa fratura. Se tem essa força toda para cá, empurrando para cima essa estrutura, com certeza a cabeça do rádio vai estar luxada. E muitas vezes as fraturas de Monted, as fraturas em torno de 20% das fraturas, elas passam para o socorro e não são tratadas de forma aguda. E uma fratura de Monted tratada agudamente é uma coisa. Uma complicação tardia é outra patologia, extremamente difícil de tratar, às vezes complicação. Quando as fraturas ocorrem proximalmente, geralmente dissipa no rádio, há uma luxação da radional proximal e provoca a lesão de galease. Sobre a angulação, em torno de 10 graus no rádio proximal, distal e médio, pode. Quanto mais proximal a fratura, menor a angulação, porque o movimento de pronospinação ocorre principalmente proximal. Quanto mais proximal a fratura, menor a angulação, não pode ocorrer perda da pronospinação. Essa fratura aqui é a fratura que quase todo mundo já sofreu com a fratura dessa. A gente pensa que é uma fratura brinquedo, que a fratura faz reduzir. Essa é a verdadeira
em pele de cordeiro, é lobo em pele de cordeiro. Por quê? Nessa fratura, a interposição do quadrado para o pronador quadrado. Você pode fazer a força que for, puxar, não reduz. Não reduz, não reduz. Essas fraturas, para reduzir, você tem que aumentar a deformidade, tirar o pronador quadrado da frente e depois fazer redução. Mas a boa notícia é que a grande maioria das fraturas, principalmente em crianças de menos de 10 anos, essa baioneta remodela completamente. Mas é muito comum no pronto-socorro, às vezes entrar em plantão sobre aviso de suporte, aí a pessoa fala, já tentei 2 reduções, o raio-x continua assim. Isso é muito comum, a gente vê toda semana. É muito difícil reduzir e tem que ter esse cuidado. Se for tentar reduzir, sob anestesia, aumenta a deformidade, depois, puxando, com tração, não reduz. O tratamento cirúrgico, então, vai ficar, faz o tratamento conservador, nos casos de fraturas expostas, nos casos daquelas fraturas que têm grande estabilidade. Quais são as fraturas do antebraço em instabilidade? São aquelas fraturas que ocorrem, tanto o rádio como a una estão fraturados no mesmo nível. Ali também lesa membrana enterócita, são fraturas bem mais instáveis e difícil você manter aquele espaço entre os 2 ossos afastados. As fraturas patológicas, fraturas que têm lesão vascular associada. As hastes medular têm grandes vantagens, a gente utiliza, não tem nada contra usar, pode ser usada, ela promove a estabilidade, a alteração cosmética é pequena, o tempo cirúrgico com treinamento é muito fácil de fazer. Um detalhe importante quando vai usar a haste, muitas vezes nós temos o olho para olhar o osso que está mais desviado. Quando for estabilizar com a haste, fixa primeiro o osso mais reto. Porque se você tentar fixar o osso que está mais desviado, você vai acabar desviando o outro, aí você tem mais dificuldade de reduzir o outro osso. Então, começa sempre pelo osso que tem menor desvio, mais reto, que facilita o seu tratamento. Promove a redução pró-anatômica. Agora, tem desvantagem, você tem menor controle de rotação, pode ter retardo de consolidação, toda cirurgia tem risco de infecção e há necessidade de uma segunda cirurgia para retirar a haste. E, quando passa o fio proximal, a gente tem um nervo sensitivo do radial, que é muito comum, se não afastar, na hora de passar a haste no rádio, você pode ocorrer a lesão desse nervo. Esse é um caso, um menino de uma queda de bicicleta, essa fratura, né? E outra coisa importante, que a gente tem que ter cuidado, as fraturas de Montega, principalmente esse tipo 1, a coisa mais importante para manter a cabeça do rádio estabilizada é a redução anatômica da una. Geralmente, quando você utiliza a fratura antebraço, você utiliza um fio e meio. Se for uma lesão de Montega, você pode usar um fio 3. O fio tem que preencher todo o cano medular para que ocorra a redução anatômica dessa fratura. Uma queda de cavalo, uma criança de 2 anos de idade, fraturas dos 2 ossos mesmo, e foi feita a fixação. As placas são para as crianças maiores, promove a mobilização mais precoce, tem uma redução mais anatômica, mas tem a dificuldade com desvantagem, como ter anestesia, refratura, infecção, e pode ocorrer retardo de consolidação. Uma coisa que chama a refratura nas fraturas da cabeça do rádio é a mais comum. Então, todas as vezes, você da cabeça não, do antebraço, está tratando o antebraço, deu 6 semanas, vai tirar o gesso, faz uma talinha, coloca assim mais um mês na tala, porque caso ele ocorra uma queda, pode sim ocorrer a refratura desse antebraço. Sobre as lesões de Montega, nós temos, aí, passar rapidinho, a tipo 1, que é a fratura da una com a luxação anterior da cabeça do rádio. Um conselho que eu dou, que é muito importante, essa linha de Mubarak, que é uma linha muito importante. O Mubarak chega a dizer que não existe luxação isolada da cabeça do rádio. Sempre que tem a luxação na cabeça do rádio, traumática, com certeza há uma deformidade plástica da una. E ele traça essa linha, essa linha que você traça pela cortical posterior da una, ela pode desviar no máximo 1 milímetro. Se ela estiver desviada acima de 1 milímetro, com certeza essa energia dissipou na cabeça do rádio e tem uma luxação da cabeça do rádio, tipo 1, ou 2, ou 3, depende. Não, a tipo 1 é corrigir a deformidade da una, geralmente a cabeça do rádio reduz sem problema, e na hora de estabilizar um cotovelo em flexão pelo menos 110 e sempre em supinação. Montega tipo 1, a gente vê aqui uma fratura simples da una, tranquilo, mas se a gente observar a cabeça do rádio, está luxada. Se tem uma energia empurrando para cima, algum lugar essa energia tem de se dissipar. Se não quebrou o rádio, você pode olhar a cabeça do rádio, que pode estar luxada. E nesse caso, que eu tinha falado anteriormente, a gente usa um fio de quiche ou uma haste, sempre com um diâmetro um pouco maior para que realmente ocorra a redução anatômica dessa una. A tipo 2 é a luxação posterior, só passar rapidinho. A tipo 3, lateral. E a tipo 4, quando ocorre a fratura tanto do rádio como da una, só que a energia foi tão grande que, além de quebrar o rádio, também a cabeça do rádio luxou.
Aqui é um caso de um paciente que teve a lesão Montega tipo 4, o médico não viu que tinha Montega, tratou inicialmente com mobilização engessada, esse é o raio-x aí com 2 semanas, aqui 2 semanas, 15 dias, a gente achou que estava bem, a gente vê a cabeça do rádio aqui está bem luxada, mas achou que estava bem, aqui já com 10 semanas. Tratar isso aqui agora é muito complicado. Se na fase inicial tiver dado diagnóstico, era só fixar a una, estabilizar a una, resolver o problema da cabeça do rádio. Nesse caso, agora sim, tem que fazer a ostomia da una, tem que fazer a ostomia do rádio, tem que fazer redução. Foi o que a gente fez, e mesmo assim, esse paciente continuou ainda com instabilidade, a gente teve que refazer o ligamento anular desse paciente. E aqui a fixação final. Desse trabalho também, que vocês quiserem, acho que é bom para vocês vão estudar, foi publicado também na Revista Mineira de Ortopedia, que é uma revista de revisão, foi escrito pelo Francisco Carlos, um artigo de revisão só sobre fratura do antebraço da criança, e tem várias dicas, é muito interessante. Eu acho que é interessante para vocês dar uma lida, principalmente fazer prova agora no TEPOP, tem muitas informações sobre todas essas fraturas. Vamos discutir um caso aqui rapidinho. Tem quanto tempo? Paciente de 9 anos e 4 meses, dor no punho esquerdo, um edema volumoso do membro superior, vascular e neural ok. Esse é o raio-x inicial. Augusto, está vendo alguma coisa nessa fratura, alguma coisa? Pediria mais algum exame? Então, parece uma fratura, né, na extremidade distal do rádio, talvez um descolamento epifisário. Pediria, sim, mais uma radiografia de antebraço, para poder fazer uma avaliação, talvez cotovelo também. Parabéns. Essa é a fratura do antebraço. Viu alguma coisa aí, Augusto? A gente nota uma fratura luxação da cabeça do rádio, também com fratura do olecrano, né? Do olecro, sim. Então, isso é fundamental. Fratura de punho é fácil de tratar. Agora, as fraturas associadas, ainda mais que tinham trauma de alta energia, um grande edema do membro superior, é fundamental. Fratura é fundamental à articulação adjacente. Então, caso se não olhe de forma adequada, você poderia deixar passar uma lesão muito grave, que ali colocou o punho, colocou no gesso, o controle vai ser só raiz de punho, até a consolidação. Então, isso que você falou é importante. Se tem uma lesão de punho, faça a radiografia também do cotovelo. Rafael, vamos agora tratar esse paciente, né, Rafael? Sim. Como você trataria esse punho? Fratura do punho e do cotovelo. Qual que você opera primeiro? Ou não opera? A gente tenta reduzir primeiro, né? De forma incruenta, para ver a estabilidade. E você começaria pelo punho ou pelo cotovelo? Pelo punho, por causa da lesão fisária. Pelo punho. Antônio está ali, Brandão, meu primo. Antônio, recém-chegado, United States of America. Tudo bem, como é que está? Tudo jóia, Antônio. Antônio, aí, como você trata primeiro o punho ou o cotovelo? Qual que é a sua opção? O punho é a parte mais fácil, mais tranquila, você vai ter uma capacidade de remodelação bem fácil, né? E vai ser tratado com tração. Eventualmente, você pode até colocar um fio de Kirchner. A parte do proximal ela é mais complicada. Geralmente você fixa essa fratura quando tem cotovelo e punho juntos? Geralmente fixa o punho? Sim, tende a fixar, porque você não vai proporcionar a estabilização correta. Ele vai ter que colocar um gesso fechado, né? Tem um edema muito grande. Eu tenho a tendência a fixar também o punho. Existe a necessidade. Então, você começa pelo punho e a cabeça do rádio. Como você faz o tratamento da cabeça do rádio? Está aí, bem desviada. Posterior, com grande desvio. Normalmente, sem a lesão distal, você faz uma técnica percutânea, metesou, você pesca a cabeça do rádio através de você pode utilizar uma haste flexível, que já vem com a oliva ali, ou então você pode utilizar um fio de Kirchner e pesca o fragmento. Mas, eventualmente, quando não há possibilidade de você
pescar esse fragmento e fazer isso fechado, com reduções indiretas e uma fixação percutânea, você faz uma abertura com uma via de acesso de córrea e faz a fixação. Doutor Amâncio, a voz da experiência. Tem um punho e essa fratura de cotovelo com essa cabeça de rádio muito desviada. O punho está resolvido. Vai reduzir e estabilizar, com ou sem fio. O senhor geralmente fixa o punho? O punho fixo. Fixa. Então vamos para o cotovelo. Cabeça do rádio com esse desvio. Essa fratura, a cabeça do rádio está completamente desviada. Houve uma ruptura completa da congruência. Pelo Metazol você não consegue pescar esse fragmento. A tentativa de você fazer uma redução ainda sem abrir sempre é válido, mas é bastante difícil, né? Você pode usar aquela história do taco de bilhar, tentar empurrar isso e ver. Você vai perder bastante tempo nessa coisa. Eu, nessa fratura, dessa maneira como está aí, eu abriria e já resolveria fixando. Beleza. Doutor Carlos Antônio, presidente, sua larga experiência em cotovelo de criança. Então, aí, como já foi dito, faz a redução da extremidade distal do rádio. Como você não vai usar, não deve usar aparelho fechado, você vai fixar percutâneo. E já aproveito aí e já desce o fio, tipo Metazol. Metazol descreveu essa técnica em 1979, e quando ele pescava e rodava. Contudo, nesse caso específico, é extremamente difícil. Então, como o doutor Amâncio muito bem falou, então, ao invés de estar perdendo tempo, a incisão pequena, a via de acesso é pequena, você reduz e eu fixo habitualmente com o Metazol. E porque... Você abre, reduz, mas a estabilização é feita com o Metazol. Você não usa o Metazol para reduzir, mas usa o Metazol para estabilizar. Fixar. Por quê? Porque todas as vezes que você fixa com fio cruzado, a fixação que você utilizar aí, o resultado é muito ruim. Porque você perde mobilidade, você perde a reabilitação, a pronossupinação, então o resultado é muito ruim. Vamos ver, eu sou mais animado que vocês. A fratura do olecno é uma fratura sem desvio, mas como já ia estabilizar outras fraturas, você fixaria, doutor Carlos? O olecno também? Não. Não fixaria. Alguém fixaria? Lucas? Que é isso? Está arrumada, só a tipóia americana é o suficiente. A fratura do olecno é uma fratura que tem um traço articular. Tem a opção de você não fixar, mas eu acho que eu abrindo, eu fixaria essa fratura também. E eu faria aberto o rádio e passaria fio. Então, bora ver o que foi feito. Então, o rádio foi fixado com fio, né? Aprovamos. O olecno também foi passado um fio. A cabeça do rádio. Eu publiquei no DPO, acho que 2010, tem até o artigo aqui, da associação da técnica de Metazol com a técnica de Biller. Eu tinha uma série de mais de 22 casos e nós testamos a bico cotovelo. Cabeça do rádio, a gente sabe, quando a gente abre, a chance de necrose é grande, a chance de perder movimento e a chance de deformidade em valga é maior ainda. Todos os trabalhos mostram tudo que puder ser feito para não abrir, principalmente aquela fossa sacriforme ali entre os vasos, é fundamental. Nós partimos para a redução com a técnica de Metazol e Biller, associação. Então, a técnica de Biller é o joystick, para levar a cabeça do rádio para ser pego para o Metazol. Trouxemos aí bem próximo. Aí, uma coisa importante na técnica de Metazol, quando for usar Metazol, o melhor fio que tem é o fio de Lizarov, porque ele tem a ponta chanfrada. Ele é fácil de entrar na cabeça do rádio. Quando você usa, ou mesmo a arte de TEM, ou você usa o fio de quiche comum, que a ponta é triangular, a hora de você tentar enfiar esse fio, bater o fio para entrar na cabeça do rádio, acaba perdendo a redução. Então, eu sempre utilizo aquele fio de Lizarov, ele é olivado, ele facilita você dobrar para já colocar na posição que você quer, você tem um limite qual lado você vai apontar a cabeça, e ele tem essa ponta chanfrada que ela é muito cortante. E aqui a gente observa aqui a redução final pela técnica Metazol. Esse é o artigo, quem quiser ver, foi publicado no DPO 2010, sobre a associação das duas técnicas para tratar essas fraturas da cabeça do rádio que são muito desviadas. Associação da técnica de Metazol e Biller.